seu amor, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu Graça e paz, amados, nós estamos reunidos nessa noite em adoração ao nosso Senhor e dedicamos a Ele nossa vida, a fim de que sejamos todos os dias conformados à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvamos a Deus pela sua presença aí na sua casa, juntamente conosco, reunidos, a fim de que o nome de Deus seja exaltado. Celebramos a Deus um culto em que o nosso coração se alegra por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. O salmista declara essa entrega ao Senhor de corpo e alma no Salmo 31, verso 5. Ele afirma, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida com todo o nosso ser, para que Ele administre segundo a sua vontade. Louvado seja Deus por estarmos reunidos nessa noite. Iremos adorar o Senhor com o hino de número 54 do nosso novo cântico, convidando a cantar conosco a todos os que estão presenciando esse culto através do Facebook e nos seus lares. Cante junto conosco o hino de número 54. Cantai e exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou, dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz, dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Aleluia. Louvamos um Deus vivo que morreu por nossos pecados e ressuscitou para que nele tivéssemos vida em abundância. A palavra de Deus no Salmo 31, do versículo 9 ao versículo 16, nesse momento de adoração ao nosso Redentor, Salmo 31, do versículo 9 ao versículo 16. Diz-nos a palavra de Deus:
Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Louvado seja Deus com a leitura da sua palavra. Oremos, oração de louvor, adoração ao nosso Deus. Pai querido, nós entramos diante da tua presença, invocando a tua majestade e a autoridade do teu poder, sabendo que somos pequenos e frágeis, totalmente dependentes do Senhor. E como adoradores do teu nome, exaltamos e magnificamos a tua majestade. Tu és grande, o Deus poderoso, que na tua grandeza ainda te importas conosco. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz, que traz conforto, consolo e ânimo ao nosso coração, a fim de nos reunirmos dia após dia em torno da tua palavra e celebrarmos a ti, ó Deus, Senhor da nossa vida. Te adoramos na beleza da tua santidade. Entregamos a ti um culto que te é devido, em que a tua glória e a tua majestade resplandeça na vida da tua igreja. Louvado seja o teu nome pela presença dos teus filhos neste culto, realizado não de forma presencial no teu templo, mas em cada lar que se torna o teu altar nesta noite. Louvado seja o teu nome pelos corações que se tornam verdadeiros tronos do Senhor, altar do Senhor, para a adoração do teu nome. Te louvamos, te rendemos louvores na mediação de Jesus Cristo, um com Deus Pai e com o Espírito Santo, Trindade Santíssima. Amém. Confiemos em sua misericórdia. Louvemos o Senhor com o hino de número 88. Esse louvor estaremos cantando o amor imenso de Deus, o amor perene, um amor que não acaba, um amor que não tem fim. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante trouxera a terra e ao mar a força fecundante
Louvado seja Deus pela manifestação do seu amor na pessoa de Cristo. E assim se expressa esse amor no versículo 17 de Hebreus, no capítulo 2, quando a palavra de Deus nos informa do sacrifício de Cristo se tornando um de nós, para que se tornasse fiel sacerdote, fazendo Ele mesmo a propiciação dos nossos pecados. Diz-nos a palavra do Senhor. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A nossa aceitação diante de Deus é a realidade do sacrifício de Cristo subindo na cruz do Calvário e se tornando o nosso fiador, fazendo de si mesmo em si mesmo e realizando em si mesmo aquilo que por nossa vontade não poderia ser feito, de morrer para expiar os nossos pecados e mantermos vivos e aceitáveis diante de Deus. Ele mesmo morreu e se tornou o nosso fiador, ressuscitando em corpo glorioso, reassumindo o seu lugar para diante de Deus, ser o nosso sumo sacerdote, onde agora assume a posição de nosso advogado e intercede por nós, conhecedor das nossas fraquezas, pois partilhou da nossa humanidade. Oremos ao Senhor, confiantes nos méritos de Cristo, para que os nossos pecados sejam perdoados pelo nosso Deus e sejamos livres para adorá-lo na beleza da sua santidade. Ore conosco, oração silenciosa. A declaração do profeta Jeremias, em Lamentações 3:25, ele nos informa: o Senhor é bom para todos os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Palavra da sentença da graça divina. Deus, nós nos achegamos ao teu trono, com corações quebrantados, contritos diante do Senhor, conhecendo a nossa estrutura, pois somos pó, e conhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu favor divino na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que se sujeitou a si mesmo, morrendo no nosso lugar, a nossa morte, porque nenhuma atitude nossa, partindo de nós mesmos, partindo dos nossos desejos e das nossas vontades mais íntimas, poderiam aplacar a tua ira, ó Deus, em determinação da obstinação do pecado humano. Jesus faz isso por nós, Jesus realizou isso por nós, de modo que nessa noite nos encontramos reunidos em teu nome, liberados para te adorar, livres da separação do véu, e a nossa face está diante do Senhor, onde cada um de nós
colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, para que ele seja sondado, investigado, prescrutado pelo Senhor, a fim de que seja retirado tudo aquilo que não te convém. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida para nos assemelharmos à pessoa do teu Filho amado, para vivermos em consonância, em concordância com o exemplo de Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia rejeitar a oferta do mal e nos aproxima-nos de Ti todos os momentos, a fim de que caminhemos contigo com o alvo proposto ao nosso coração, Cristo, nosso alvo maior. Te louvamos pelas Tuas bênçãos, pelo Teu perdão divino na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A palavra do Senhor é poderosa, e o texto do profeta Isaías, no capítulo 50, dos versículos 4 ao versículo 9, somente a primeira parte do versículo 9, esse é o texto que foi motivo da nossa meditação na manhã do culto matutino. Palavra poderosa de Deus, que certamente edificará a sua vida mais uma vez. Diz-nos a palavra do Senhor: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Palavra de Deus para a nossa edificação. Louvemos o Senhor com os cânticos da equipe de louvor. Neste momento eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, as nossas crianças que se encontram ao alcance da nossa voz e dessa transmissão, para louvarmos juntos esse cântico que fala: Tu és tudo o que é em mim, é o meu refúgio, é o meu fôlego, e estamos no braço do Senhor. Louvemos juntamente conosco. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti.
mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver.
voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Vitória do Senhor está presente aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vitória do Senhor está presente aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Será chamada casa de oração, e essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração, e esta casa será chamada casa de louvor. Joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Mais uma vez. Ele é o Senhor, 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 Ele é o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Palavra de Deus
no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26. Mateus 27, do versículo 11 ao versículo 26. Informa-nos o Santo Evangelho. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Palavra do nosso Deus. Queridos, nós estamos chegando próximo ao momento da nossa meditação, do sermão. Mas o pastor tem uma palavra à igreja que está impressa no nosso boletim. No boletim que você recebeu através do WhatsApp, no grupo da igreja, e pessoalmente a determinadas pessoas que não fazem parte do grupo da igreja a quem o pastor disponibilizou. E eu gostaria de trabalhar com vocês esse texto, conversar um pouco sobre esse texto com vocês. O texto do nosso boletim se refere ao futuro da igreja. E o texto da palavra de Deus em que nós buscamos esta palavra para trazer à igreja está no versículo 8 de Romanos, no versículo 18 de Romanos 8. Eu gostaria que você pudesse, junto comigo, ler esta palavra
E assim nós estaremos lendo a pastoral. Diz o versículo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E agora, a nossa consideração, nesse momento específico da história da humanidade, somos levados a considerar os acontecimentos do presente para prever os acontecimentos do futuro. Nossa projeção para o futuro é desanimadora se levarmos em consideração o nosso tempo presente. Nossa previsão, muitas vezes influenciada pelas opiniões de especialistas, nos deixa a sensação de que o futuro tende a ser nebuloso, tenebroso e tenebroso ao extremo, trazendo mesmo ao nosso coração a incerteza de que dias melhores serão realidades em nosso futuro. Olhando para a palavra de Deus, do versículo acima, e dentro do contexto maior do capítulo inteiro de Romanos 8, aprendemos pelo menos duas coisas que devemos guardar em nosso coração e renovar a nossa confiança em Deus. A primeira coisa é que não podemos negar a realidade atual. O sofrimento que experimentamos nesse momento, em diferentes proporções, que atinge a coletividade humana, é algo que nos torna sensíveis e, devido à situação que encontramos, o prognóstico de dias melhores não nos parece muito animador para o momento. Em segundo lugar, o que Deus nos revela em sua palavra quanto ao que nos reserva o futuro é muito diferente da projeção humana que enxerga o futuro próximo ou distante de acordo com os acontecimentos do presente. Deus não nega a realidade do sofrimento humano e, da mesma forma, nós não podemos negar. Contudo, para Deus, esse é um momento transitório que, na sua soberania, mostrará a nós, a sua igreja, a igreja de Cristo, e ao restante da humanidade que o mundo é governado por Ele e nada do que acontece está fora do seu controle. A realidade futura do cristão não deve ser avaliada conforme a previsão dos homens, e sim na garantia de Deus de que este é um momento passageiro e todas as coisas voltarão ao seu devido lugar. Mas o que significa a glória a ser revelada em nós? Temos o costume de pensar como igreja que as palavras do apóstolo Paulo se referem à eternidade somente. Mas o contexto de todo o capítulo 8 nos ensina que a mudança de rumo que Deus estabelece em favor da humanidade tem o propósito de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Diante dessa afirmação bíblica, podemos esperar um futuro animador em que a resposta divina seja a glória de Deus revelada em nós. A resposta é afirmativa. Portanto, Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana de Lages, que todos nós, indivíduos membros desta comunidade, confiemos em Deus, pois Ele está cuidando de cada detalhe. Que Deus nos abençoe. Do seu pastor, com muito carinho, destinado a cada membro dessa igreja, nossa confiança e nossa alegria se renovem no Senhor todos os dias. Essa é a palavra pastoral, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, na certeza de que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Antes também de ouvirmos a instrução do Evangelho, a palavra que nos chega para o momento em relação à nossa fidelidade com Deus através dos dízimos, nós queremos deixar bem claro para você, meu irmão, a sua dificuldade deve ser informada à igreja. O pastor está com o telefone disponível todo o tempo.
quando você precisar de alguma coisa, ligue para o pastor. E não ligue somente para o pastor, eu vou pedir aos presbíteros que deixem os seus telefones, aos diáconos que deixem os seus telefones disponíveis a cada irmão da igreja, a fim de expor a sua necessidade. E nós estaremos, na medida do possível, atendendo a cada irmão. Portanto, meu irmão, o seu dízimo ainda é destinado para o suporte de cada crente que milita nessa igreja. Muito pelo contrário, não é simplesmente para pagar os proventos do pastor. As côngoras do pastor é a manutenção da casa do Senhor com todas as suas despesas, mas o dízimo que nós coletamos aqui é para o socorro da igreja. Então, se você tem condições de ofertar a casa do Senhor, de entregar o seu dízimo, faça-o, pois através dele nós estaremos atendendo à necessidade dos nossos irmãos. Como você pode fazer isso? Nós temos a nossa conta bancária, mas também temos a certeza de que você sai do seu lar de alguma forma para poder fazer as suas coisas. Compareça à igreja, entregue o seu dízimo na sua possibilidade de entregá-lo a Rutileia e ao Jander, e eles estarão anotando a entrega do seu dízimo. É necessário que você entregue o dízimo, faça o esforço sobrenatural para que você entregue o dízimo. Não é isso que o pastor está dizendo. Você não tem condições de entregá-lo, meu irmão, descanse o seu coração. Mas se você tem condições de entregar o seu dízimo à casa do Senhor, para que a casa do Senhor possa prosseguir na sua missão de conduzir a igreja, faça isso. Faça isso. Mas descansa o seu coração no Senhor, porque eu confio no Deus da provisão. Como pastor dessa igreja, eu quero te declarar que eu confio que Deus é a nossa provisão. Assim como Ele tem cuidado de nós no livramento dessa enfermidade terrível, Ele também nos dará condições de sobrevivermos financeiramente a essa realidade. Eu confio, creio exatamente nessa palavra e quero trazer essa palavra ao seu coração. Quero orar contigo e pedir que Deus, na sua bondade, esteja suprindo cada uma das suas necessidades. Ore comigo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos, dentro dos seus lares, estejam ao alcance da misericórdia do Senhor. Pois a declaração da tua palavra é que tu estás perto. Muito mais do que isso, ó Deus, a presença abundante do teu Santo Espírito está em nós, transformando a realidade do nosso coração, para que a cada dia nos ajustemos à semelhança do seu Filho. Ó Deus, nós te pedimos que na riqueza da tua glória, o Senhor esteja suprindo cada uma das necessidades dos seus filhos. E diante dessas necessidades, nos colocamos como igreja do Senhor, com a suficiência da graça do Senhor, para atender os necessitados da tua casa. Ó Deus, que o nome do Senhor seja exaltado pela existência dessa igreja, e que cumpre a sua missão social de atender aos necessitados, e que cumpre a sua missão espiritual de levar a palavra do Senhor aos aflitos e cansados de coração. Cremos na tua provisão, cremos que tu és o nosso provedor, e nada nos faltará quando temos o Senhor administrando as nossas vidas. Te pedimos pela prosperidade do Senhor em nossas vidas, suprindo cada uma de nossas necessidades. Te pedimos por essas bênçãos e queremos te rogar nesse momento em que a tua palavra será ministrada,
que o Senhor alcance os nossos corações para serem aplicadas as palavras que ouvimos a serviço do teu reino. Te pedimos por essas bênçãos e te agradecemos por meio de Cristo nosso Senhor. Amém. Palavra de Deus, no texto da palavra do Senhor, para a instrução do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Você encontrou? Diz-nos a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra de Deus para o nosso coração. Queridos, é impressionante como as palavras, com o decorrer do tempo, vão ganhando novos significados, e esses significados nos tiram da essência primeira do que aprendemos sobre essa palavra, e muitas vezes o modo como nós nos comunicamos na atualidade, utilizamos essas palavras com fins pejorativos, que nos parece uma palavra não apropriada, muitas vezes, para estar na palavra de Deus. E uma palavra que é muito interessante, que ganhou novos contextos, novos contornos com o avançar do tempo, é a palavra imitação. Imitar. É claro que quando nós ouvimos essa palavra, a primeira impressão que nós temos é uma fraude, uma cópia mal feita. Imitação, na palavra que ganha novo significado no nosso modo de viver, é aquilo que parece aquelas muambas de Paraguai. Mas não é essa a ideia de imitação que Paulo está colocando nos seus textos, em todas as cartas, seja em 1 Coríntios, seja em Filipenses 3,17, seja em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6. Essa ideia de imitação, e a palavra é, no original, imitação, não é a mesma ideia que nós nutrimos do conhecimento que nós temos de imitação, como algo que pareça uma fraude, que pareça algo que não é muito original. Então essa é a primeira ideia que nós temos. O versículo 5 mostra que esse modo de atitude, esse modo de imitação, ele deve nos chamar primeiro a um modo reflexivo, de reflexão. Eu não posso tomar uma atitude sem primeiro refletir sobre esse ato.
de modo que ele ganhe sentido. Então, imitação, no contexto paulino, é algo que me gera uma reflexão anterior, para que os meus atos não sejam uma simples cópia de determinados atos de alguém, sem que isso me traga algum benefício. Imitação significa isso na visão de Paulo. Imitação é uma atitude refletida, a fim de copiarmos o exemplo de alguém que nos pareça digno de copiá-lo. É claro que quando nós trazemos isso para o nosso contexto, nós temos muito problema. Mas veja o texto em 1 Coríntios, no capítulo 11, logo no primeiro versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, o primeiro versículo. Paulo está se dirigindo à igreja dos Coríntios, dizendo: sejam meus imitadores, e a palavra traduzida no original é imitação, como também eu sou imitador de Cristo. É claro que Paulo não está citando o mesmo contexto que nós conhecemos de imitação no nosso dia. É claro que Paulo não está utilizando o mesmo contexto que nós aplicamos com o decorrer do tempo. Não é pejorativo, mas é uma resolução interna de acompanhar com o nosso pensamento, a fim de que isso se transforme em ações razoáveis daquilo que Cristo realizou, a fim de que a sua igreja reproduza o mesmo. Reproduza o mesmo. O próprio Senhor Jesus dá a garantia de que as nossas ações, após a sua ida, geraria um contexto de resposta, de resultado da igreja muito maior do que aquele que ele realizou, as coisas que ele realizou. Então, quando nós falamos de imitação, no contexto bíblico, não se refere à ideia de fazer ou encenar ou imitar as atitudes de alguém sem que isso não nos pareça anteriormente o modo reflexivo. Não passemos pelo modo de uma reflexão para acharmos razão naquilo que estamos fazendo. Imitar a Cristo significa seguir o exemplo de Cristo e agir como se Ele estivesse agindo em nosso lugar. Então, é claro que o contexto de imitação ganhou um contexto pejorativo, de modo que quando se fala em imitação, nós sempre traduzimos por algo falso, uma fraude, uma cópia mal feita. Não é esse o contexto que nós encontramos na palavra de Deus, quando Paulo, no versículo 1 do capítulo 11, intima a igreja a ser imitadora dos atos de Cristo. E eu quero te evocar a essa realidade, e a igreja é chamada para reproduzir as ações de Jesus e tornar dinâmica essas ações, a fim de que essas ações sejam potencializadas. Jesus dá a clara missão à igreja de potencializar as suas ações, tornar mais produtivas, porque Ele mesmo pronuncia à sua igreja que todos nós faríamos coisas maiores do que Ele realizou. Portanto, queridos, imitar a Cristo, na concepção de Paulo, é adotar um pensamento que gere uma resolução consciente de reproduzir ensino e ações daquele que é o nosso maior exemplo. E eu quero te convidar a imitar. Nós falaremos sobre outras palavras que foram ganhando outros contextos que nós encontramos nesse texto. O versículo 6, Paulo está colocando a igreja como uma ideia de imitação com um contexto de humildade.
de desapego. E quando nós olhamos para esse versículo complementado pelo versículo 7, onde ele fala sobre essa ideia de humilhar a ponto de esvaziar de si mesmo, nós temos uma doutrina quenozista muito conhecida no meio dos estudiosos, que trabalha esse esvaziamento de Deus, de Jesus Cristo, como algo que ele renuncia em si mesmo, um esvaziamento de suas propriedades. Mas não é isso que significa o texto em que Cristo se esvazia de si mesmo. Não é isso que significa o texto em que Cristo se esvazia. E algo que nós devemos trazer para o nosso contexto, que o próprio Senhor Jesus nos chama para uma vida de renúncia dos direitos, muitas vezes dos direitos que nós arrogamos ter. E nós vamos aprender de que Cristo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tendo ele toda a autoridade. Deus eterno junto com a Trindade Santíssima, Criador de todas as coisas que vieram à existência. Ele se esvaziou. Ele não considera o ser a forma de Deus, o Deus pré-existente, que junto com a Trindade traz à origem todas as coisas que os nossos olhos contemplam e que os nossos olhos não podem contemplar. Ele não reteve toda essa garantia de estar assentado no trono quando a sua missão era muito maior do que estar governando o universo. Isso significa a humildade daquele que abandona todos os seus direitos para viver em obediência a um plano maior. Queridos, esvaziar-se, no contexto de Paulo, não é alguém que se esvazia da sua propriedade, porque quando nós olhamos lá no Evangelho de João, no versículo 1, logo do primeiro capítulo, nós encontramos a declaração divina de que o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não deixou de ser o que era, ele acrescentou à sua essência a nossa humanidade. E Irineu de Leão, um pai apostólico do 2º século da nossa era cristã, ele traz uma compreensão do que nós podemos entender desse esvaziamento. Cristo se esvaziou e desceu à nossa forma, assumindo a nossa forma, para elevar-nos à condição do que Ele é. Cristo se esvaziou, descendo à realidade do que nós somos, para nos elevar à condição do que Ele é. Essa ideia de esvaziamento. Mas essa é também uma atitude de humildade que muitas vezes nós trocamos o significado dos nossos dias atuais, porque entendemos por humildade alguém que se tornou desapegado de tudo. E às vezes classificamos como uma pessoa humilde aquela pessoa que não tem nenhuma posse. Na verdade, queridos, isso não significa o desapego de coisas. Significa muito mais desapego da nossa vontade, desapego do que nós somos. E esse texto ele é fantástico porque ele nos mostra que humilhação não é desapegar-se de coisas, de objetos. É desapegar-se muitas vezes dos nossos direitos, que queremos vê-los prevalecidos diante de uma circunstância em que a melhor solução seria abrir mãos desses direitos. Jesus abre mão do seu direito de governar, para se tornar um servo como um de nós.
assemelhando-se à nossa estrutura humana, para elevar-nos à condição do que Ele é, nas palavras de Irineu de Ilião. Ele se humilhou, e a sua humildade é o reflexo do seu esvaziamento, das suas vontades, dos seus desejos, de toda a operação de quem Ele é. Cristo deixou de ser Deus? Não. Ele é o Deus encarnado, o Deus homem, somente Deus, para abrir mão de todos os seus direitos e vir a ser um de nós. O que aconteceu então com toda a sua autoridade? Quando ele agora assume a sua condição de servo, ele reprime isso em benefício do seu povo, em benefício da sua igreja. E como igreja do Senhor Jesus, precisamos imitá-lo nessa atitude, de esvaziarmos a nós mesmos, de abandonar nossas vontades, que muitas vezes parecem caprichos, de reconhecer que o que nós temos não seria nada se não fosse concedidos pelo Senhor. Então, humildade, meu amado irmão, no sentido desse texto, não é o abandono de coisas, não é a falta de bens materiais, mas é um desapego de si mesmo. Veja o texto de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, olha que coisa fantástica esse texto. O Senhor Jesus conversa com o apóstolo Pedro, conversa detidamente com seus discípulos, e ele deixa claro a necessidade dos seus discípulos assumirem um comportamento que é a exigência para o evangelho eficiente. O texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 4, Jesus está, 24, irmão, desculpa aí, 16, versículo 24, Jesus está dizendo aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, queridos, como é difícil imitar Jesus nas suas ações, quando não estamos dispostos a abrir mão de nossos direitos, de abrir mão de que nós desejamos ser, porque Jesus, com toda a sua autoridade, ele renuncia a tudo que lhe é de direito para ser um de nós. O nosso exemplo, a nossa imitação, não é uma atitude barata em que não nos gere reflexão, porque o próprio mandamento do Senhor Jesus nos ensina que a ação de humildade não está em nos esvaziarmos das nossas propriedades, daquilo que temos, mas muitas vezes daquilo que somos. Daquilo que somos. Porque Cristo assume e acrescenta a sua existência a posição de um servo. E o apóstolo Paulo não excetua nada do que Cristo realizou enquanto viveu aqui na terra. Talvez você pense assim, mas Paulo é muito evasivo. O que ele quer dizer com a humilhação de Cristo? Já explicamos aqui. Mas o que Paulo tem em mente, chama a igreja para poder adotar como medida, é a reflexão de todas as marcas que Jesus deixou na sua existência. De um rei que na sua glória, deixa a sua glória e vem nascer numa manjedoura. De um rei que abandona o seu direito de governar para servir aos homens. E o seu serviço, do sentido mais humilde de entregar-se a si mesmo,
em benefício de uma humanidade pecadora. Essa é a ideia de humildade. Isso é a ideia de humilhação que Jesus exige da sua igreja para que o seu evangelho seja um evangelho eficiente. Naturalmente, queridos, não está no senso humano o abrir mão de seus direitos, abrir mão de quem ele é. E a exigência do evangelho é esvaziar-se, sim, não de suas coisas somente, mas acima de tudo das suas vontades e seus desejos muitas vezes profanos. Essa é a exigência do evangelho. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos voltar um pouco ao versículo 4, queridos. É isso que Paulo está dizendo à igreja: vocês devem imitar a Cristo na sua atitude, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Como é difícil, queridos, imitar a Cristo nesse sentimento. Como é difícil nos assemelharmos e nos ajustarmos ao exemplo de Cristo. E talvez você diga: exatamente é isso que eu estou afirmando a vocês. É difícil, pastor. É difícil. Mas eu quero chamar a atenção de quem são as pessoas a quem Paulo está dirigindo essa palavra. Paulo está dirigindo essa palavra à igreja dos Filipenses. O que nos leva a pensar que nenhuma dessas atitudes seriam possíveis sem antes o nosso coração ser transformado pelo poder do Evangelho. Ou somente a igreja tem a propriedade de reproduzir os ensinos de Cristo e viver os seus exemplos. É difícil? É. Mas a partir do momento em que nos tornamos uma nova criação de Deus, seria natural que os nossos exemplos, que as nossas ações concordassem, coadunassem com as ações de Cristo. Paulo não está pedindo isso a qualquer pessoa. Paulo não está evocando a ideia de imitar a Cristo nos seus procedimentos a um grupo aleatório. Ele está exigindo isso da igreja do Senhor Jesus. Amados, eu não nego a dificuldade de, como seres humanos, abrirmos mão de nossas posses e de nossos desejos. Mas se somos pessoas alcançadas pelo poder de Deus, que abandonou o velho homem, que teve o velho homem amortecido, as velhas práticas também devem morrer com o velho homem. Não é natural que o novo homem esteja vivendo com práticas de homem morto. Um homem nascido pelo poder do Evangelho seja agora alguém que não tenha abandonado as práticas do homem velho, do homem antigo, do homem que morreu. Porque nós nos tornamos nova criatura em Cristo. Veja o texto de 2 Coríntios 5,17. O texto nos ensina que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a declaração do apóstolo Paulo, dizendo assim: minhas ações não são atitudes de alguém que já morreu, de um velho homem, mas são atitudes de uma nova criação, que se renova todos os dias. Todas as coisas se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, aquilo que fazia parte do velho homem, morreram junto com ele, e é natural que a igreja reproduza o ensinamento de Cristo. Você é nova criatura? É para você que Paulo está se dirigindo como igreja do Senhor. E apesar de entender a dificuldade de todas essas ações, eu quero deixar claro que seria muito natural que nós, como discípulos de Cristo, copiássemos o seu exemplo. Seria natural, porque nós
antes de qualquer atitude que realizamos como igreja, passamos pela transformação da nossa vida. Não acontece, e nós não podemos esperar que essas atitudes sejam atitudes de qualquer outra pessoa que não tenha passado pelo poder renovador do Evangelho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Logo, nova criatura deve imitar os procedimentos do seu Senhor. Imitando a Cristo no seu exemplo, Paulo evoca a ideia de que essa humildade de Jesus Cristo, ela não se estende ao fato de ele se tornar um de nós somente, mas em obediência a Deus, ir às últimas consequências. Olha que coisa fantástica é o versículo 8, ele se humilha, tornando-se obediente. Não basta ele se tornar um de nós, para nos elevar à condição do que ele é, mas ele se torna obediente à missão de cumprir aquilo que está determinado na eternidade, de nos reconciliar com Deus o Pai, através de uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, uma morte que deixa envergonhado toda e qualquer pessoa, porque está declarado no livro de Deuteronômio, que toda pessoa que sobe ao madeiro, ele é uma pessoa maldita. Cristo se fez maldição por nós. Essa é a declaração que a igreja deve ter viva na sua vida, na sua consciência, a fim de reproduzirmos tudo aquilo que Deus fez, entendendo a dimensão da renúncia de Cristo, da humilhação que Cristo passou. Não é, queridos, de se encarnar, se tornando um de nós meramente, mas sendo ele o Rei da Glória, com poder de delegar ordens, se torna obediente a uma missão que leva às últimas consequências. Esse é o versículo 8 que me faz descansar na promessa de Deus, de um ser renovado pelo poder do Evangelho, que agora não pode temer nenhuma e qualquer condenação, porque o que Cristo fez foi além dos limites de se tornar a nossa humanidade, tomar a nossa humanidade, mas realizar aquilo que nós não podíamos realizar para aplacarmos a ira de Deus. Que bom se pudéssemos imitar a Cristo. Que bom se pudéssemos imitar a Cristo nos seus ensinamentos. Que bom se pudéssemos imitar a Cristo nos seus exemplos. E quero tornar de novo a exemplificação de que imitação, ao contrário do que muitos pensam, não é um sentimento pejorativo de uma ação irrefletida que não nos traga nenhum benefício. Imitar a Cristo é tornar-nos participantes da sua humanidade e participantes da sua humilhação, mas tornarmos, acima de tudo, participantes de cada uma de suas conquistas. Está assim no versículo 9. Esta é a verdade do versículo 9, aquele que está disposto a imitar a Cristo nas suas atitudes, alcança no versículo 9 tudo aquilo que Cristo conquistou. O versículo 9 nos ensina que Jesus reassume a sua condição. O Cristo exaltado na eternidade como o Criador de todas as coisas reassume a sua posição. Isso, queridos, nos dá a alegria de, como igreja do Senhor Jesus, nos tornarmos participantes dos seus atos em todos os critérios da sua vida. O Cristo que se humilhou exigindo humildade da sua igreja, é o Cristo que foi exaltado e legou a sua igreja a ser exaltada aqui na terra e na eternidade.
O Cristo que nos garante sermos sobremaneira exaltados é aquele que primeiramente foi exaltado através da sua ressurreição. E à medida que ele ressuscitou, ele é o primeiro, a primícia dos que dormem, para que junto com ele também na sua ressurreição tivéssemos a esperança de uma vida eterna com Deus. A igreja partilha dos exemplos de Cristo na sua vida de obediência, para poder partilhar também de tudo aquilo que ele conquistou para cada um de nós. É a palavra de Irineu de Leão, na sua obra sobre a encarnação de Cristo. Cristo desceu até nós, se tornando em condição do que nós somos, para elevar-nos à condição do que Ele é. Assim como Cristo reassume o seu lugar, a igreja que vive em obediência à sua palavra não pode esperar menos do que as suas conquistas. Queridos, precisamos ter isso firme no nosso coração, alegria no nosso coração renovada, porque o que Cristo conquistou por nós, nós partilharemos das suas conquistas. Ele deu um nome, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A exaltação de Jesus Cristo é a garantia da partilha da igreja em cada detalhe do que ele viveu. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A igreja do Senhor vive na alegria e no triunfo de dobrar os seus joelhos voluntariamente, em agradecimento e em louvor ao Deus que nos salvou por meio da sua graça, de um Deus que se rende à necessidade humana, que abandona os seus aposentos, se torna um de nós e leva esta humildade às últimas consequências, porque não era suficiente que ele se tornasse um ser humano somente, era necessário que ele morresse a morte que nós merecíamos. Cristo conquistou para você a vida eterna, meu amado irmão, e você não tem direito a menos do que isso. Cristo conquistou para você a vida eterna. Mas é necessário que, ao partilharmos dessa vida triunfal de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, partilhemos também das suas atitudes de obediência ao plano divino. É difícil obedecer desse quesito do que o Senhor fez enquanto um ser humano? Pode ser difícil, mas o que nos anima, queridos, é que, assim como partilhamos da humildade e da humilhação de Cristo, nós também partilharemos da sua conquista. O Cristo que se humilhou foi exaltado. E à medida que a sua igreja caminha imitando os passos de Cristo, também receberá o bem-vindo do Senhor, o nosso anfitrião, dizendo: vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É esta palavra bendita que eu e você esperamos receber. Desejamos receber de Cristo, nosso anfitrião, a fim de que a conquista de Cristo seja completa em nossas vidas e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, que a nossa confissão seja a manifestação da nossa alegria e que a vida de igreja que nós temos, individualmente e coletivamente, seja a evidência de que partilhamos de todos os detalhes da vida de Cristo.
obedecemos a Deus a exemplo da humildade de Cristo. Partilhamos com Ele na sua humildade, para que junto com Ele sejamos exaltados. Que Deus vos abençoe. Estamos partindo para o fim, o término desse culto. Eu gostaria de pedir à equipe de louvor para cantar um hino fora do script. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. É o maior exemplo de um Deus que se esvazia de tudo que Ele tem, de tudo que Ele é, para conquistar tudo por nós, a fim de dar esperança a todos aqueles a quem Ele renovou por meio do seu Evangelho. Louvemos ao Senhor.
Louvado seja o Senhor pela sua vida. Agradecemos a Deus por esse momento que estamos passando na sua presença. E rogamos a Deus que na sua palavra Ele nos dê todos os dias a garantia de que estamos vivenciando a nossa vida, palmilhando os nossos passos nas pisadas do nosso Mestre. Eu quero te convidar a orar nessa noite. E não é o pastor que vai orar, como todas as orações foram realizadas nesse culto pelo pastor. Será dirigida pelo presbítero Rodson essa oração. E nessa oração nós estaremos intercedendo por cada um membro dessa igreja, por cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. E não importa se você não é membro dessa igreja. O que importa é que você tenha sido alcançado por esse culto de louvor e adoração a Deus e tenha sido alcançado por essa palavra. Cremos que Cristo é quem dá o resultado, o Espírito Santo é quem dá o resultado. Nós estamos semeando para que, como igreja, possamos colher as sementes do Evangelho. Então, seja abençoado, mesmo que você não pertença a nenhuma igreja evangélica, mesmo que você não pertença a nenhuma denominação evangélica, seja abençoado e que a palavra do Senhor te alcance com salvação nessa noite. Oremos ao Senhor com o nosso irmão presbítero Rodson e depois nós estaremos impetrando a bênção do Senhor para a sua vida. Amado Deus, querido Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por todas as bênçãos, Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós, Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma chance, Deus, de cultuar, meu Deus, de vir aqui, Deus, prestar louvores a Ti, Pai, ou dos nossos lares, Senhor, quem está em casa, meu Deus, mas em espírito e em oração, Deus, estamos juntos, Te louvando e Te adoramos, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar vindo derramar, Senhor, as Suas bênçãos, Deus, sobre cada pessoa, Deus, que escutou ou que irá escutar esse culto, meu Senhor, a cada pessoa, Deus, que está na sua casa, Deus, nós sabemos, Deus, que o mundo todo, Senhor, está passando por dificuldades, Deus, por causa dessa pandemia, meu Senhor, muitas pessoas enfermas, Senhor, muitas pessoas doentes, muitas pessoas, Deus, enlutadas, Senhor, porque perderam entes queridos, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar vindo, Senhor, estar com cada um, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não está preso a um só lugar, meu Senhor, mas aonde estiver uma pessoa necessitada, Deus, o Senhor pode estar ali, meu Pai. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar vindo trazer a cura, Deus, possa estar vindo trazer o consolo, Senhor, possa estar vindo trazendo, Deus, o suprimento que essas pessoas estão necessitando, Deus. Continua nos abençoando, Pai. Nos guarda, Deus, em nossos lares, nossos serviços, Deus, aonde estivermos, Senhor. É o que te oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Igreja do Senhor, da sua casa, onde quer que você esteja, receba a bênção do Senhor. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, imutável e insondável de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, repousem sobre sua vida, meu amado irmão, que nessa noite adorou o Senhor com o coração transformado em trono, em altar de louvor e adoração, e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, estamos terminando esse culto, rogando a Deus que nos dê a oportunidade de reunirmos fisicamente em um momento breve. E até que isso não aconteça, esse é o nosso canal de comunicação. Estamos presentes aos domingos, terças e quintas-feiras. Os domingos 2 vezes ao dia. Nas terças e quintas-feiras, nós estamos reunidos no nosso estudo doutrinário e no nosso culto de oração. Continue conosco, que Deus te abençoe.